Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos agora entrar na disciplina propriamente dita, policiamento ostensivo de trânsito, tá ok? E falar sobre o Código de Trânsito Brasileiro, tá ok? Como eu falei, vai ser uma disciplina inicialmente teórica, mas que eu vou trazer um pouquinho da vivência dos casos práticos que nós vivenciamos e que vocês, como futuros policiais militares, irão conviver, tá ok? Então, a princípio, antes de falarmos dessa lei aqui, 9.503 de 1997, o famoso Código de Trânsito Brasileiro, com mais de 20 anos, né? E algumas alterações, para não ser indelicada, mas já foram feitas várias alterações, inclusive sobre a questão da embriaguez, mas a gente vai citar mais à frente. Trouxe vários problemas, várias alterações nesse código, porque essas alterações, às vezes, trouxeram mais confusão do que propriamente uma solução. Mas, enfim, é o nosso código, há várias resoluções que regulamentam alguns artigos desse código, a gente vai tratar, e eu posso te dizer, pessoal, que é bem complicado falar de trânsito e achar que é simples, que eu tenho um conhecimento dessa Bíblia inteira, eu não vou ter, né? Mas eu vou tentar responder na medida do possível vocês. O Código de Trânsito Brasileiro é praticamente atualizado semanalmente, tem uma resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que ele faz com que a legislação que está no CTB seja praticável e, às vezes, faz algumas adaptações, né, para que ela seja aplicável, tá ok? Então, vamos lá, mas a gente chega lá, tá ok? Constituição Federal. Onde é que se trata da Constituição Federal? Trânsito. Logo no início, no artigo 5º, que trata de todos aqueles direitos e garantias fundamentais, ele trata, no artigo 5º, ele traz como direito de primeira dimensão a liberdade de locomoção. Deixa eu pegar aqui uma canetinha, pode ser que eu precise. Então, ele traz aqui a liberdade de locomoção, com o direito de primeira dimensão, tá ok? Então, de forma alguma, o Código de Trânsito pode trazer algo que prive essa liberdade de locomoção. Tá? E se a gente tivesse aqui ao vivo, alguns alunos poderiam perguntar, e quando o meu veículo é apreendido numa blitz de trânsito, ali a gente não está privando a liberdade de locomoção de ninguém. Nós estamos fazendo a aplicação da legislação mediante uma infração de trânsito cometida prevista no próprio CTB, que prevê essa remoção para que seja sanada a situação no local, mas a sua liberdade pessoal está garantida. Você tem o seu direito de ir e vir, só não mais com o carro, né? Naquele momento, porque ele tem uma restrição administrativa e tem que ser resolvida, tá ok? E o direito de segunda dimensão, que é o direito ao transporte, né? No artigo 144, ele já traz mais especificamente, fala sobre segurança pública e trata aí, no parágrafo 5º, sobre a função aí da polícia militar em assegurar, né, essa segurança, né, segurança pública. E aí muitos vão questionar, mas onde é que se encaixa o trânsito aí? Indiretamente, para que vocês deveriam já ter, nós, né, eu falo vocês, mas nós todos, quando nós lemos a Constituição, nós temos que entender que segurança pública inclui tudo, né, inclusive o trânsito. Mas, devido a não ser tão claro esse artigo, houve uma emenda constitucional, eu acho que foi de 2014, que trouxe o parágrafo 10º, que realmente tratou a segurança viária como parte da segurança pública. Então, a partir desse momento, ficou bem claro que a função da Polícia Militar também é fazer a segurança viária. De que forma, né? Não só nós policiais, que somos agentes de trânsito, que temos essa função. Quando a gente se coloca na rua, fazendo as operações que a Polícia Militar tem, e fazemos aquelas blitzings,
não necessariamente é de infração de trânsito, mas é uma blitz para ilícitos, ali a gente está fazendo uma fiscalização e inibindo a prática de crimes. Então, ali nós estamos praticando e fazendo nossa função de segurança viária. Com certeza, ali, quando a polícia se coloca numa pista, ele está evitando que haja outros crimes, as pessoas reduzem a velocidade, as pessoas que estão bebendo evitam sair quando tem conhecimento da blitz ou da operação. Então, tudo isso é uma forma preventiva de cuidar das nossas vias públicas. E o artigo 22 também fala de trânsito, né? E aí, é só para citar e vocês terem a noção que ele aí vai tratar sobre quem tem a competência de legislar. E lá, quem tiver curiosidade, mas não é uma coisa que eu vou cobrar especificamente, mas que vocês tenham essa noção, como está aí. Mas ele vai tratar de legislação e vai citar que cabe privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Então, quando a Constituição Federal coloca isso, ele limita a lei que a função de legislar sobre trânsito é da União, salvo lei complementar dá o direito a estados e Distrito Federal legislar, mas tem que ter uma lei complementar dando essa competência, tá? Então, a União que tem esse poder de legislar sobre trânsito, ok? E aí, vamos entrar aqui no nosso CTB, ok? O CTB da gente, só um minutinho, galera. O CTB que regula o trânsito brasileiro, ele é imenso. Pessoal, são 22 capítulos, com mais de 341 artigos. Certo? Os 22 capítulos ainda tem um anexo, que é um anexo que traz alguns conceitos, que são conceitos importantíssimos para você poder definir algumas situações de trânsito. É importante ter conhecimento desse anexo 1, inclusive a gente vai tratar aqui sobre alguns conceitos importantes. E ele contém 22 capítulos, 341 artigos e mais de 700 resoluções. Por isso que eu digo que é praticamente impossível qualquer pessoa ter noção de tudo isso. Né? A gente estuda, tal, mas sempre vai ter uma novidade. Né? E fora, se eu for mais específica, nesses 341 artigos ainda há desdobramentos. Por exemplo, a embriaguez ao volante, que é 165, a infração de trânsito. Nós temos a 165, a 165A, o artigo 7º, o artigo 7º-A. Então, esses desdobramentos, aí chega perto de 400 artigos, viu? Pode ter certeza. Mas isso aí é só vivendo, quem for para o trânsito vai estar pesquisando, vai passar por situações que você vai ter que abrir um livrinho lá, e aí a gente vai aprendendo com o dia a dia, ok? Para que que vocês sejam do trânsito, né? É importante que se faça um curso, ok? Antigamente, na minha época, quando eu me formei, 2010, eu praticamente não, cheguei no trânsito e já mandaram meu nome e minha matrícula para o Detran e já fui nomeada agente de trânsito, sem saber de nada de trânsito, mas era assim que funcionava. O trânsito sempre foi muito complexo e devido à situação de maior importância que foi se dando o trânsito, né? Por quê? Porque foram aumentando muitos acidentes, então houve uma necessidade de especializar melhor os agentes para que houvesse menos erros, menos abusos, diminuição de acidentes. Então, o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, emitiu uma resolução, né, uma resolução de 2017 recente, que agora, a partir de 2017, só pode ser agente de trânsito quem realmente passar por um curso de agente de trânsito. E quem já é agente de trânsito, como eu, de 3 em 3 anos, há um curso de reciclagem. Né? Senão você fica impedido e qualquer pessoa pode derrubar uma multa sua. Então, uma dica aí, se vocês tiverem curiosidade, forem autuados e quiserem recorrer, procurem saber se o agente de trânsito aí, pegar a matrícula que fez, eles têm curso e se está atualizado, já que é uma norma do CONTRAN,
você pode derrubar em cima disso, né? Que ele não era apto a fazer uma autuação, já que ele não estava atualizado com a legislação de trânsito. É um dos argumentos que vocês podem usar, né? Dependendo da autuação também, né? Algumas graves e comprovadas é bem complicado, mas assim, é um argumento válido. Então, esse curso de agente de trânsito tem que ter mais de 200, tem que ter 200 horas aulas. Já tem no CE, já propus aos alunos saírem já com o CAT, que é o curso de agente de trânsito, mas é complicado justamente por essa carga horária de vocês, e o curso de agente de trânsito hoje no CE é de manhã e de tarde durante um mês. Então, o policial militar fica um mês afastado das suas funções para cumprir com essa carga horária. Então, só dando um parênteses nessa situação, para vocês terem a noção da especialidade que é trânsito e que realmente necessita de bastante estudo para que vocês sejam agentes de trânsito. Quem tiver interesse, quando forem distribuídos, sempre está surgindo cursos, é só se voluntariar aí e conseguir uma vaguinha para fazer o curso de agente de trânsito. Eu acho super importante. Eu acho que os oficiais eram para sair todos como agentes de trânsito, mas aos poucos a gente vai conseguindo colocar isso, né? É um curso recente, então vamos ter um pouquinho de paciência. Então, pessoal, a aplicabilidade do CTB. O CTB, ela trabalha com duas esferas. Uma esfera administrativa e outra esfera penal. O CTB, ele não trata apenas de infração de trânsito, ele vai tratar também dos crimes de trânsito, tá? Tem um rol de crimes de trânsito. Então, como é que é a aplicabilidade disso? Né? Muita gente pode ter tem dúvidas. Por exemplo, eu colocar aqui uma situação para vocês de um acidente de trânsito, um atropelamento dentro de, vamos ver aqui, de uma área privada, né? De um prédio, um prédio muito grande, com um estacionamento enorme, mas acontece um atropelamento dentro dessa área privada. Nós podemos autuar? Nesse caso, sim, porque entra na esfera penal. A esfera penal, ele cobre o princípio da territorialidade, né? Então, se ocorreu no território nacional, é um crime, o policial militar deve fazer presente lá, porque é um crime, é uma lesão corporal, uma morte, um homicídio culposo, que é o caso do trânsito, e a gente vai ter que verificar essas situações. Não precisa ser um agente de trânsito. Foi lá no local, teve uma lesão corporal e você verifica que o carro está atrasado. Pode ser feito algum procedimento administrativo? Não, porque o procedimento administrativo só pode ser feito nas vias abertas, nas vias públicas. E o estacionamento de um prédio não é considerado via pública. A gente vai ver um pouquinho mais à frente o que é via pública e o que não é. Mas, a princípio não. Os estacionamentos de prédio não são estacionamentos abertos à circulação pública, não são vias públicas. Então, eu não posso pegar o código de trânsito e autuar o cara porque ele estava sem cinto na hora que atropelou, ele estava em alta velocidade, não posso. Mas eu posso aplicar a esfera penal, não só eu como agente de trânsito, mas eu como policial militar. Tenham essa diferença. A esfera administrativa, só o agente de trânsito. O policial lá do BPTran, que vocês vão ter que acionar quando tiver uma questão administrativa na rua. A esfera penal, qualquer um de nós. Por isso que a gente vai ter uma aula, não sei se citei quando eu conversei com vocês, mas eu vou até olhar direitinho a nossa ementa, vai ter uma aula só de crimes de trânsito, tá ok? Bom, posteriormente a isso, vocês tendo essa noção da aplicabilidade da esfera administrativa nas vias públicas, da esfera penal, tanto em via pública quanto em via privada, né? A gente começa realmente o CTB no código, na parte de disposições preliminares.
Vamos fazer uma leitura, tá, pessoal? Uma parte um pouquinho chata, mas a gente precisa fazer a leitura para que a gente possa poder discutir, né, de artigo, de parágrafo em parágrafo, tá ok? Vamos lá. O artigo 1º. O CTB de qualquer natureza, desculpem, o artigo 1º. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este código. Então, o que é que a gente tem que pegar aqui? Vias terrestres abertas à circulação. Então, quando a gente pega isso, a gente já tem que ter uma noção aí o que é que esse artigo 1º ele quer colocar, né? Ele está limitando a área de incidência da lei, pessoal. A área de incidência da lei, do CTB, no caso da parte administrativa, né? Ela vai ser colocada nas vias públicas, não é? Então, é a questão da aplicabilidade do CTB. Quando a gente trata do CTB, primeiro ele falou aí de vias abertas à circulação, ele não fala de via pública, mas nós temos que ter um entendimento que elas se equivalem, não é? Vias abertas à circulação, vias públicas, né? E que no próprio anexo 1 também, ele vai, que vocês vão ler depois, e a gente vai tratar nessa mesma aula no final, que vias, ele delimita bem direitinho o que é via. Eu vou ler aqui para vocês segundo o anexo 1. Vias, né, são o quê? Superfícies por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Aí, quando eu vejo assim essa delimitação realmente do que é via pública, então ele tira qualquer outra situação de via pública, né? Como eu falei, do estacionamento de prédio. Ele se enquadra nisso? Tem acostamento, canteiro, e assim, não, então não é via pública. Não é? Em regra geral, não é via pública. Tá? Só que o próprio CTB, considerando que há algumas exceções à regra, ele trouxe algumas alterações que a gente vai, eu pontuei um pouquinho mais à frente, mas eu já vou citar agora, para que não se encaixava em vias, né? No conceito de via trazido pelo CTB. Então, como não se encaixava nesse conceito, ele trouxe no próprio CTB original, no parágrafo único do artigo 2º, ele trouxe as exceções, que foram as praias abertas à circulação. As praias são abertas à circulação pública, são vias, eles consideram vias públicas as praias abertas à circulação, não é? E as áreas, as vias dos condomínios, né, autônomos, das unidades autônomas de condomínios. Então, ele já trazia essa modificação, essa diferenciação, essa exceção à regra. Ainda havendo a necessidade com o tempo, houve uma alteração que foi feita em 2009, no artigo, uma exceção do artigo 7º-A, né, que tratava da fiscalização de áreas portuárias por órgãos de trânsito se houver convênio. Então, havendo convênio com a área, com o órgão responsável pela fiscalização local, poderia também fazer fiscalização nas áreas portuárias, que foi a outra exceção, a terceira exceção, e uma quarta exceção que foi colocada, né, na lei 2015. Em 2015, a lei 3.146, 2015 é a mais recente alteração, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe também os estacionamentos, né, considerados como vias terrestres, as áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Então, pegaram comigo que são 4 exceções à regra de vias padrão, né? Que é aquela que tem acostamento, ilha, canteiro central. Então, essas 4 exceções são áreas portuárias, praias abertas à circulação pública, áreas de condomínio, né? As vias pertencentes a condomínios e os estacionamentos privados, mas de uso coletivo.
Gravem essas 4, né, exceções, que é muito importante. Mais à frente, não precisa anotar, mais à frente eu tenho isso no parágrafo, no artigo 2º, eu vou citar mais precisamente para vocês, que eu sei que vocês têm muita dúvida, principalmente como é que se dá essas fiscalizações. Então, quando a gente chegar lá no artigo 2º, a gente vai falar um pouquinho mais. Só quero que vocês fiquem em mente dessas 4 exceções. Então, o artigo 1º, ele trata de uma maneira geral sobre vias terrestres. No parágrafo 1º, ele vai falar sobre como é considerado o trânsito, como é essa utilização. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Esse parágrafo aí, ele quer deixar simplesmente a informação de que, se alguém está prestando atenção aí, o primordial aqui nesse parágrafo é que você fique com a informação que vai ser considerado o trânsito, a utilização das vias, de todas as formas. E, principalmente, que você tenha em mente que a finalidade não é apenas a mobilidade, mas assim também a imobilidade do veículo é trânsito. Porque a gente fica em mente que trânsito é tudo que está circulando, pedestre, andando, carro, sinal, tal, não, mas se o carro estiver estacionado, ele está no trânsito. Se estiver fazendo uma operação de carga ou descarga, é trânsito. Uma observação importante sobre isso um exemplo, né, que muitos me perguntam e alguns ficam indignados quando são autuados, não multados. A gente também vai ver essa diferenciação. Nós do trânsito, nós agentes de trânsito, não multamos, nós autuamos. Então, quando nós autuamos um infrator, ele questiona, por exemplo, pelo celular. Você está num sinal, numa via pública, parado. O sinal acabou de fechar. Eu sei exatamente, passo naquela via todos os dias, eu sei exatamente a hora que aquele sinal vai reabrir. Então, o sinal acabou de fechar, eu peguei meu celular só para olhar uma mensagem. E aí parou uma viatura do BPTran do lado e disse que eu ia ser autuado por estar utilizando o celular na via pública, utilizando o celular, no trânsito. E aí a pessoa, mas eu estava parado, não estou dirigindo. Gente, estando na via pública, o carro está ligado, o motor ligado, ele pode autuar. Aí, vocês podem dizer que é exagero ou não, enfim, não é discricionário, é dever do agente de trânsito fazer a autuação, aí vai do ponto de vista de cada agente de trânsito, mas ele não está fazendo errado. Se ele for usar o pé da letra, ele está correto, ok? Então, é a questão de mobilidade e imobilidade que eu quero que fique aí, que trânsito não se configura apenas com o movimento de veículo, de pessoas ou animais, tá bom? Inclusive, no anexo 1, ele também traz um conceito de trânsito e fala justamente isso, movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres, ok? Então, vamos lá para o parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, a adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Enfim, aqui é a questão do direito, o princípio da universalidade. O trânsito é direito universal de todos, um trânsito seguro. E quem tem que garantir isso? Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. E quem faz parte do Sistema Nacional de Trânsito? A gente vai ver cada órgão mais à frente, mas nós, policiais militares, estamos inseridos nesse Sistema Nacional de Trânsito, então nós somos um desses
desses órgãos e entidades aí, que temos que garantir o direito ao cidadão de um trânsito seguro, inclusive trazido ali no artigo 144, né, no parágrafo 10º, lembra que foi uma emenda constitucional que trouxe a segurança viária como segurança pública. Então, a Polícia Militar também tem o dever de garantir, né, esse direito. Agora, sim, também é importante saber que esse direito de todos ter um trânsito seguro também é um direito, esse vínculo aí, Sistema Nacional de Trânsito e população, nós também como usuários do trânsito, é uma via de mão dupla. Claro que também as pessoas devem cumprir com seus papéis segundo o CTB para que garantam que a gente tem, que nós como órgão, como entidade, consigamos manter essa segurança ou minimizar qualquer tipo de situação à população. Então, é uma via de mão dupla, ok? Entendido? O parágrafo 3º, gente, qualquer dúvida, vai colocando lá no grupo, que eu estou aqui, mas, como é uma aula gravada, no horário da aula eu estou aqui para vocês, para tirar dúvida, tá ok? É muito complicado, porque eu passava praticamente a aula toda no parágrafo, no artigo 1º aqui, porque as pessoas tinham dúvida, né? E aí a gente ia puxando um assunto, um outro, e a gente terminava dialogando muito mais. Mas vamos tratando lá no grupo. Se eu ver que tem muita dúvida, eu gravo uma aula aí a mais só para tirar as dúvidas, tá certo? Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente. Deixa eu tentar fazer meu círculo aqui. Por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Aqui, só falar exclusivamente da responsabilidade do Estado, do órgão responsável por aquela área, né, pode ser município, quem tem circunscrição por aquela área, a responsabilidade é objetiva. Todos aqui, acredito que já viram direito administrativo, eu não lembro se eu vi no primeiro ou no segundo ano, mas, e quem é estudante de direito sabe que a responsabilidade objetiva é aquela que você só precisa demonstrar o prejuízo causado e o nexo com a omissão ou a ação do Estado. Não precisa comprovar dolo ou culpa do Estado ou do município, falo Estado porque eu fico muito vinculada ao Estado, mas do órgão que tem circunscrição sobre a área. Você tem que só comprovar um nexo de causalidade do prejuízo e ação ou omissão do Estado. Exemplo bem raso, uma questão de um buraco numa via mal sinalizada e você por causa daquele buraco, você desvia daquele buraco e bate numa pessoa no outro lado da via, que teoricamente você é culpado, né? Teoricamente, a princípio, visto agora porque você foi para a pista contrária, mas aí quando se vai fazer um boletim de acidente de trânsito, tudo é colhido. E o agente de trânsito colocar no seu laudo lá que um buraco na pista que possibilitou o desvio devido à má sinalização da área. Então, se ele colocar, esmiuçar lá que havia um buraco na pista e devido àquele buraco na pista houve um acidente, você coloca na justiça, né, judicialmente, melhor dizendo, você vai ter o direito a ter o ressarcimento dos danos, né? Porque a gente sabe que é demorado, provavelmente você vai arcar com o prejuízo da outra parte, mas aí, posteriormente, o Estado, ele ressarce todo o prejuízo, né? Tanto do seu veículo quanto da outra parte. É uma questão, sim, válida. Aí você pode me perguntar, mas acontece? Acontece, agora demora. A gente sabe que tudo que mexe com o órgão público se demora a resolver. Mas é um direito, e como é um direito, se acontecer com vocês, entrem na justiça e esperem, né? Perdido já está, então esperem que o direito venha. O parágrafo 5º,
Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde do meio ambiente, aqui é aquela questão da prioridade à vida, proteção à vida, até no próprio CTB, no artigo 269, parágrafo 1º, ele traz novamente essa questão da prioridade da vida, da incolumidade física das pessoas. Então, aí ele incluiu aí como essa proteção, a preservação da saúde e do meio ambiente. E aí a gente entra no artigo 2º do CTB. Deixa eu ver o tempo que a gente está contabilizando aqui. Então, o artigo 2º do CTB, ele fala das vias terrestres. Vamos ler. São vias terrestres, novamente falando de vias terrestres, só que aqui ele vai especificar que são vias terrestres urbanas e rurais. São vias terrestres urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Ou seja, aqui ele vai delimitar aqui o que são vias terrestres urbanas e rurais. No anexo 1 do CTB, ele traz bem direitinho as urbanas, né? Que eu posso ler aqui para vocês. A urbana, que são as ruas, avenidas, vielas, caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão. E a via rural são as estradas e rodovias. No caso, as estradas são as vias não pavimentadas e as rodovias as vias pavimentadas. Isso aí tem no anexo 1. Então, outra questão que ele trata aqui no artigo 2º é que ele também fala que essas vias urbanas e rurais, elas terão seu uso regulamentado pelo órgão com circunscrição sobre elas, ou seja, as áreas terão uma regulamentação por algum órgão, né? Geralmente são órgãos municipais, então as cidades devem ser municipalizadas, a gente chama de municipalização do trânsito, para que haja essa regulamentação. Não é competência do Estado fazer essa regulamentação, só dos municípios está lá nas disposições lá do Sistema Nacional de Trânsito, quando vai falar da competência de cada ente do Sistema Nacional de Trânsito. Então, o município que tem a função de normatizar isso, tá ok? Então, é importante a municipalização para que a gente tenha um trânsito bem sinalizado e coerente, para que a gente possa fazer a fiscalização, tá bom? Bom, vocês podem falar assim, uma questão que eu vou tratar também mais à frente, mas eu sempre gosto de estar tocando antes, porque é um assunto muito novo para vocês e aí já vai ficando alguma coisa, quando a gente for tratar, fica mais fácil o entendimento, né? Mas aí você pode tratar, mas se não tem municipalização da área, o Estado pode abarcar a competência? Não pode porque municipalização está prevista no CTB lá, que é a competência do município, entendeu? Teria que ter alguma resolução que tratasse sobre isso, tá ok? Então, há muitos municípios aqui na Paraíba que não é municipalizado. Não tem agente de trânsito para fazer a atuação do trânsito. Você sabe que no interior é bem complicada a fiscalização, as pessoas não obedecem muito à legislação de trânsito. Mas é preciso forçar a sociedade aí a municipalização. E por que não acontece? Isso é um negócio que pode trazer muito benefício de arrecadação para o município. Gente, porque tem tantas coisas, né, que eu não sei nem, vou falar aqui numa aula gravada, mas principalmente a questão política. Uma municipalização de uma área de interior, que vem num costume, numa tradição, que trânsito, que lei de trânsito é a última coisa que eles querem ouvir. O prefeito que quiser municipalizar, vocês acreditam que ele vai ser reeleito ou vai reeleger quem ele queira?
Aí tem aquela questão de eleição, de sociedade, o que pesa mais, então ninguém tem muita coragem, não. Então, apesar de que a evolução está tendo, né, nós estamos progredindo com a nossa, a gente vai ver mais à frente a nossa municipalização, mas ainda é pouca, tá ok? O parágrafo único do artigo 2º é importantíssimo, que é aquela questão das exceções que a gente falou, né? Ele traz aqui as exceções principais, né? Sobre vias terrestres, que são as praias abertas à circulação, não ligue para o traço, viu? E as vias internas pertencentes aos condomínios. Então, aí são as duas exceções que já foram trazidas no CTB, em 97, e quando foi em 2015, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, trouxe as áreas de estacionamento, vias e áreas de estacionamento privados de uso coletivo também como via pública. E aí no artigo 7º-A, como dessas vias portuárias. As áreas portuárias que trouxe para que vocês tenham conhecimento, mas não é tão importante porque a fiscalização é quase zero, né, quando se tem a regulamentação, o convênio com o órgão de trânsito. Olha aí, gente, finalizando, sobre aquela questão da regulamentação. Regulamentação é o município. Quantos municípios temos aqui na Paraíba? 223. Sabe quantos são municipalizados, pessoal? 20. 20 cidades são integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Quase nada, gente, é quase nada. O interiorzão aí é a Deus dará. Mas é uma luta aí que a gente vai galgando aos poucos e vamos tentando, ok? Mas assim, a princípio é isso. Então, o que é que a gente pode fazer no interior? Fiscalização de trânsito competente ao Estado, certo? Não é que eles são livres, tipo capacete, licenciamento, questões que são vinculadas às competências estaduais, que a gente vai ver mais à frente. Mas as municipais, que é em relação à parada, a estacionamento, essas questões não tem, né? E fora a regulamentação da cidade, da questão ai meu Deus, gente, da sinalização, né? Que é competência do município. Alguns municípios fazem sem ser municipalizado, mas é competência do município, né? Eles podem fazer, eles só não são municipalizados, eles não têm um órgão de trânsito local para gerir as outras demandas, mas o município tem o dever de sinalizar, só que não vai poder autuar, porque eles não têm agente de trânsito nem órgão de trânsito no local. E aí eu relatei as exceções que eu já citei várias vezes, e o que eu quero falar aí é só sobre alguns exemplos importantes, né, das praias. Capitã, então, entendi que praias são vias públicas, mas como é que a gente pode fazer uma fiscalização numa praia? Isso é possível? É feito? Gente, é o seguinte, é previsto? É. Pode ser feito? Pode. É feito? Bem difícil, quase nunca. Não é por falta de vontade, é por dificuldades. Por exemplo, vamos lá. A gente acabou de ver que as áreas abertas à circulação pública, elas devem ser regulamentadas por órgão competente. Essa regulamentação ela é feita por que órgão? Órgãos de trânsito do município, tá ok? Então, não é relativo ao Estado, primeiramente. Então, para que não haja circulação de veículos em praia, por exemplo, acontece muito em Cabedelo, em Camboinha, vocês sabem, na época de verão, para que não haja esse tráfego, para que o órgão municipal regulamente aquela área com placas de sinalização proibindo a circulação de veículos no local e eles fiscalizem essa situação, que é competência municipal. Agora não tem, a gente sabe que nas praias aqui, pouquíssimas têm essa placa, e
E acontece muito de perguntar a gente, né? Chamarem muita gente em entrevista e fazem esses flagras, né? Vocês veem demais aí na TV e fazem, e aí, capitã, isso é um absurdo, o cara trafegando na praia. Como é que pode? Como é que é a fiscalização? Imagina se eu chegasse e falasse, não, ele não está fazendo nenhuma ilegalidade. É permitido, praia é uma área aberta à circulação pública, portanto, considerada via terrestre. O município não regulamentou, não tem placa de proibido trafegar na área. Então, olha só a bomba, a briga Estado-município que eu iria jogar. Não posso falar isso. Então, a gente fala que a gente vai aumentar as fiscalizações para que seja diminuído esse tráfego, mas a gente precisa da ajuda da população para que informe quando houver as situações. Por quê, pessoal? Aí vocês dizem, não, já está mentindo. Não, porque dá para fazer alguma coisa, não estamos mentindo. A gente está falando que é necessária uma regulamentação, mas não há. Tudo bem. Então, é permitido trafegar? É, porque não há placa de proibido, né, trafegar no local. Sim, mas a partir do Estado. O Estado ele não precisa de placas para fazer autuações. Nós fazemos as autuações de movimento, cinto, celular, colocar direção perigosa, um crime, também infração. Então, o veículo em movimento, a gente pode autuar por diversas desculpa, por diversos motivos. E só que é muito difícil ainda assim, porque para que faça essa autuação, o agente tem que estar dentro da praia. Para o agente estar dentro da praia, mesmo que eu solicite que a guarnição fique lá, desembarcada, de olho, o cara que passa numa caminhoneta lá na praia, mesmo que seja 30, 40 km por hora, você não vai conseguir alcançá-lo, né? E as nossas viaturas, pouquíssimas conseguem andar na praia. Pelo menos no BPTran a gente tem as caminhonetas, mas são da CPRV, que é das rodovias, mas a área urbana a gente não trabalha com nenhuma caminhoneta. Então, não tem como a gente fazer a fiscalização de veículo, né? Mas é bem complicado. O que é que pode ser feito? Se a população entrar em contato e falar, a gente chegar e se a gente verificar a caminhoneta ou o carro que ele citou, ficar lá por perto para esperar o momento que eles saiam pela praia e a gente poder fazer a autuação, né? De quê? O cara, aí vocês me falam, mas o cara está licenciado, está emplacado, licenciado, não está no celular, está de cinto, está andando a 40 km por hora. Mas o cara, 40 km por hora na praia, meu amigo, ele está botando em risco a vida dos banhistas. Então, eu posso autuar tranquilamente por direção perigosa e ainda levar ele para a delegacia. Ok? Tem como fazer. Não é fácil pelos motivos que eu dei, né, a vocês. Questão de material, da informação que não tem, o cara vai passar ali de carro, a gente tiver no policiamento a pé, não vai pegar. Então, no máximo, a gente tenta pegar a placa ali e dizer que o cidadão evadiu-se do local e a gente faz a autuação. Mas é bem difícil, mas pode. Eu quero deixar claro para vocês que pode, no dia que a gente tiver material, possibilidade, pode ser feita essa fiscalização. Vias internas pertencentes aos condomínios, ela deve informar o órgão de trânsito também local, para que ele informe a sinalização adequada, e os proprietários do condomínio serem responsáveis pela sinalização. Sem sinalização, não tem como o órgão de trânsito fazer a fiscalização, tá bom? E é obrigação dos proprietários fazerem essa sinalização. No caso de áreas privadas, não é obrigação do município, não. E as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Aí, eu queria deixar bem claro que houve também alteração em 2016, porque vocês poderiam questionar também, né, como tem muitas perguntas, a gente pode só entrar, a polícia militar como estado, e o cara estiver lá no estacionamento andando no celular, e eu fazer a autuação de celular dele, não pode, gente. Essa alteração do CTB,
ela veio para proteger as vagas das pessoas, as vagas especiais dos estacionamentos, as vagas das pessoas com deficiências e idosos, né? Então, ela veio especificamente para isso, para garantir esse direito deles, né? Então, quem é que fiscaliza? Vagas, né? Estacionamento, o município. Então, o município é que faz esse tipo de fiscalização. Essa alteração de tornar a via pública é só em relação a estacionamento e mais nada, tá ok? E também teve esse acréscimo em 2000, teve um acréscimo do parágrafo 3º em um artigo do CTB, artigo 180, aqui, pessoal, esse aqui, que também vai tratar que é de responsabilidade do proprietário a sinalização. E é obrigatório, viu? Nesses casos é obrigatória e tem lá na lei a quantidade, a porcentagem de vagas para idosos e deficientes. Então, eles têm que cumprir, o órgão de trânsito municipal, eles fiscalizam e autuam tanto os supermercados, shopping, congêneres que fizerem de forma errada essa sinalização, como também as pessoas que não respeitarem essas vagas. Quem não sabe, quem tem gente na família, é bem fácil. As pessoas podem questionar, eu não estava com um papelzinho no vidro, mas eu sou idoso. Não vale. Você tem que expor o documento de que você é idoso. É bem fácil, você indo no CEMOB, levando as documentações pessoais, você consegue tirar no mesmo dia esse cartão e utilizar como direito do idoso, né? Se você tem um pai, uma mãe já idosa, procure esse direito para eles. E aí, como eu falei de estacionamentos, eu trouxe essa curiosidade para vocês, que foi a Lei Municipal 63 de 2011, que foi alterada por Lei Complementar 2014, que ela vai falar sobre a proibição de privatização das vagas em frente aos estabelecimentos comerciais, destinadas apenas aos clientes em atendimento. Tem muito ainda hoje, né? Vocês podem ver, eles ainda botam aquela plaquinha, né? Privativa aos clientes em atendimento. Gente, é proibido. Se rebaixarem a calçada e abrirem o espaço, recuarem a loja, né, para que seja feito estacionamento, aquilo ali, qualquer pessoa pode estacionar. Eles não podem botar correntes, cones, isso aí é proibido, passível de autuação pelo órgão de trânsito. Ok? Não pode. Quais são os estacionamentos que podem fazer isso? Só se for uma área, né, um terreno do próprio estabelecimento que ele fez daquele terreno estacionamento, com cancela ali, tudo bem, ali é um estacionamento privativo, mas a calçada que é pública, a calçada é para o pedestre, você rebaixa o meio-fio para fazer de estacionamento, não pode. Se você rebaixar o meio-fio para recuar sua entrada para se fazer de estacionamento, todos podem fazer uso desse estacionamento. Agora, esse estacionamento de calçada, né, de recuo de meio fio, rebaixar meio fio, ele é permitido se você fizer deixando espaço para o pedestre. Você tem que fazer esse recuo da fachada da loja para que o veículo possa entrar e ter ainda a parte do pedestre, né? Não pode tirar esse direito do pedestre da calçada. Então, não tem exceção? Tem. Quais são as exceções? Farmácias, hospitais, clínicas, enfim. Esses ambientes relacionados à saúde, clínica veterinária, de animais também, aí tudo bem. Realmente só pode utilizar esses estacionamentos se for utilizado o serviço da clínica ou da farmácia. Curiosidade importante. E outra curiosidade, isso é lei municipal, viu, gente? É válido aqui em João Pessoa. Aí vocês procurem saber nos municípios que vocês moram se há alguma regulamentação em relação a isso. O artigo 3º e 4º é bem genérico, né? Ai, meu Deus, eu estava mexendo aqui. O artigo 3º vai tratar que a aplicabilidade da legislação dá-se para qualquer veículo e qualquer proprietário, seja estrangeiro, seja nacional. Não adianta usar o argumento que o carro veio do exterior e lá não há obrigatoriedade de extintor e de alguns equipamentos obrigatórios que são aqui no Brasil. Não
pode-se alegar desconhecimento da lei. Ok? Entrando no território nacional, vai circular. Se houver fiscalização e o carro não veio de fábrica assim, porque eu comprei no exterior, não, vai ser autuado. Os equipamentos obrigatórios brasileiros, o Código de Trânsito brasileiro deve ser cumprido. A não ser as exceções. Há exceções também sobre isso. Alguns veículos de coleção, que vêm do exterior, que realmente não tem alguns equipamentos obrigatórios e o código trata sobre essas exceções. E os proprietários também, e os condutores também têm que ser adequar à legislação. Tem que ser a questão da habilitação, né? Ela deve ter, aqui, deixa eu ver aqui, não está aqui, mas na frente a gente vai ver, né? Ela deve ter, tá aqui no Brasil, ter alguma vinculação aqui com o Brasil, né? E passaporte de, no máximo, 3 meses. Minto, gente, desculpe, 6 meses, 180 dias, certo? Passando disso, aí ele tem que ir no órgão de trânsito daqui para regularizar sua situação. Já perde a validade sua habilitação do exterior, se você já está há mais de 180 dias no Brasil. Você tem que ir no órgão de trânsito daqui para regularizar. Mais na frente a gente vai falar um pouquinho disso. E os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste código são os constantes no anexo 1. Quero que vocês estudem o anexo 1, tá? Mas eu vou falar de algumas coisas aqui. Eu vou passar alguns PowerPoint aqui, tá? Rapidinho. Porque eu falei um pouquinho aqui em outra matéria sobre manual de fiscalização, mas eu vou deixar para falar do manual de fiscalização posteriormente. Deixa eu passar aqui um pouquinho para vocês.